E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje a gente vai resolver questões de fatoração. Só lembrando que a gente viu aí na última aula fatoração. Fatoração basicamente consiste em eu pegar uma equação e transformá-la em um produto de dois fatores. Como por exemplo aqui, eu transformar x² menos 9 no produto de x mais 3 vezes x menos 3. Vamos aqui para a nossa primeira questão. A gente vai fatorar x² menos 5x mais 6. A gente tem que lembrar o seguinte: x² menos 5x mais 6 vai seguir aquela nossa fórmula lá de fatoração, né? A gente tem x mais a e x mais b. Isso aqui vai dar x² mais ax mais bx mais a vezes b. Com alguns detalhes, né? A gente sabe que, a gente já viu na última aula, a gente lembra que para esse item aqui do meio ser negativo, a gente tem que ter o seguinte: x menos a que multiplica x menos b. Para esse aqui ser negativo e esse aqui ser positivo. Por quê? Porque a nossa soma aqui do ax mais bx vai dar negativa. E o nosso a vezes b, para ele ser positivo, a gente tem que ter ou os dois positivos ou os dois negativos. E o único jeito de, ao mesmo tempo, a gente ter os dois positivos ou negativos e esse aqui dar negativo é se os dois forem negativos. Então vamos lá, a gente tem que conseguir deixar essa equação em um formato x menos a vezes x menos b. Será que a gente consegue? Claro que a gente consegue, né? Se a gente for pensar assim, a gente pensa: quais números que se a gente multiplicar dão 6? Bom, 6 e 1, se a gente multiplicar dá 6, e 2 e 3, se a gente multiplicar dá 6. O que acontece? Esse ponto está intrinsecamente ligado àquela questão lá de soma e produto, porque se a gente pensar também, o menos 5, ele é a soma, é ax mais bx, quer dizer que o a mais o b tem que dar menos 5. Bom, do 6 e 1 e do 2 e 3, quais números que a gente soma para dar 5? O 2 e o 3, não é? Isso mesmo. Então, a gente sabe agora que os dois são negativos e que a e b é 2 e 3. Quer dizer que x² menos 5x mais 6 igual a 0 é igual a x menos 2, que multiplica x menos 3. Professor, e se eu colocar x menos 3, que multiplica x menos 2, tá certo? Tá certo também. Lembra da regrinha, que a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu tenho esse vezes esse aqui nessa ordem ou nessa ordem aqui, não vai fazer diferença, o resultado tem que ser o mesmo. A soma de um número com seu quadrado é igual a 130. O que isso quer dizer? Está falando o seguinte: a soma de um número, ou seja, x com seu quadrado. X ao quadrado. É igual a 930. Vamos arrumar essa conta para ficar mais bonitinho. X ao quadrado mais x. 930 está positivo aqui, ele passa negativo. Menos 930. A gente chegou num modelo bacana aqui. A gente chegou ao seguinte: a gente lembra lá da nossa aula que a gente viu que uma conta nesse formato aqui, com o último número negativo, ela é assim, ó. É x mais a que multiplica x menos b. Por que isso? Porque se a gente for ver, o nosso resultado é o seguinte: x² mais ax mais menos b, né, vezes x. Então fica menos bx que multiplica mais a vezes o b. O b é negativo, vamos colocar ele com o sinalzinho de menos aqui para ficar mais evidente. Isso aqui tudo no final, a gente vai ter x² mais x, que multiplica, né, a vezes menos b, menos ab. O que acontece? O que vai determinar se essa parte aqui do meio é positiva ou negativa é o a e o b.
Por quê? Se o B é maior que o A, esse número é negativo. Se o A é maior que o B, esse número é positivo. Para a gente entender melhor, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho 100 menos 10, ó, se o A é 100 e o B é 10, esse resultado é positivo. Agora é o seguinte, se o A for 10 e o B for 100, e eu tenho 10 menos 100, aí o resultado é negativo. Esse aqui é um número mais extremo, mas a gente tem que pensar nisso aí. O que a gente pensa daqui então? A gente tem o seguinte, que isso aqui vai virar x mais A, que multiplica x menos B. E isso aqui virou a seguinte conta, virou x quadrado mais AX mais BX, né? Isso tudo aqui, A mais B tem que dar 1. E a gente já sabe então que ou o A ou o B são negativos, quer dizer que o A é positivo e o B é negativo. E A vezes B igual a menos 930. Então eu tenho que A vezes B igual a menos 930. Essa conta é uma conta que de fato é mais fácil, até para a gente que não tem muita familiaridade com esses números um pouco maiores, geralmente é mais fácil fazer por fórmula de Bhaskara. Mas a gente acaba vendo esse número em muitas provas. Muitas provas por quê? Porque esse número aqui ele é bem bacana, ele é perto do 900, né? O 900 é 30 ao quadrado, mas melhor ainda, ele é 930 é igual a 30 vezes 31, o 930. O positivo, o negativo é algum desses fatores aqui negativo, né? Por que isso é interessante? Porque a gente já viu em várias questões esse 930 e ele pode cair na sua prova. E se ele cair na sua prova, provavelmente alguma das soluções vai indicar essa mesma proporção aqui de 30 vezes 31. Então lembra sempre o seguinte, quando cair 930 na sua prova, lembra que esse número é igual a 30 vezes 31, porque isso pode ser útil. Por que pode ser útil? Bom, porque eu imagino que o A vale um número e o B vale um número, e esses números serão 30 ou 31. Vamos fazer o teste aqui. Se o A for 30 e o B 31, a gente vai ter x quadrado mais 30x menos 31x, porque né, o B aqui ele é menos B, que é menos, porque o 31 está negativo, menos 31 vezes 30, 930. Opa, deu errado aqui, né, porque a nossa conta pede um x positivo, e aqui a gente vai ter 30x menos 31x. Aí deu errado, vai dar menos 1x. Então vamos trocar, tentar fazer o A vale 31 e o B vale 30. Vamos lá. Então eu tenho x quadrado mais 31x menos 30x. 31 menos 30 dá 1, já deu certo. E A vezes B igual a menos 930. Professor, mas é muito complicado fazer essa conta de cabeça? De fato. Essa especificamente não mais, né? Porque agora se cair na sua prova você vai lembrar que 930 é 30 vezes 31. Mas o propósito dessa conta é mais mostrar que essa é uma ferramenta que pode ser usada muitas vezes. O que acontece? Quando for um número mais incomum, você vai ter que dar sorte de você já ter visto antes esse número. Daí a importância da gente fazer exercício. Por quê? Porque quando a gente faz exercício, aí eu vou ver de repente o 930, daí no outro exercício é o 440, no outro exercício, sei lá, números aleatórios aqui, tá, gente? Ó, é um 690, 1100 e etc. A gente vai ver esses números com alguma certa frequência, e se a gente for repetindo, a gente vai ver que alguns números acabam caindo bastante. Por quê? Porque quando eu vou fazer exercício, eu sempre lembro aqui do 930. O examinador também é assim. Ele tem alguns números que ele sempre usa. E se a gente souber a relação desses números, a gente consegue resolver vários exercícios. A gente pode ver aqui, principalmente aqui. Arrisco dizer aqui que mais de 10% dos exercícios de equação de segundo grau, os 5 e os 6 estão dentro desses exercícios.
é sempre o 5 e 6. E sempre que cai 5 e 6, a gente sabe que as raízes são 2 e 3. Aí, se é 2 positivo e 3 negativo, ou vice-versa, ou tudo positivo ou tudo negativo, aí a gente vê conforme o exercício. Mas a gente sabe que, olha, muitos exercícios de equação de segundo grau, aí eles usam esses 5 e 6. E sempre que os 5 e 6 caem, a gente sabe que as raízes são 2 e 3. Mesma coisa aqui. A gente tem que resolver alguns exercícios para ir treinando a mente, para quando precisar, e também para, caso na nossa prova a gente dê sorte e que o número que eles utilizam para tirar alguma das raízes seja um número conhecido, a gente acerta a questão com uma maior velocidade. Bom, aqui eu mostrei essa conta, a gente viu que é o seguinte, a gente viu que x mais 31, que multiplica x menos 30, é igual a x quadrado mais x menos 930, né, igual a zero. O que acontece? Aqui vocês viram que eu tenho uma conta bem parecida aqui? Sim, mas olha, 931, que pena. Se fosse 930 eu saberia resolver, como é 931 eu não sei resolver. Sabe sim, ó. Pensa o seguinte, 931 negativo, né? 931 negativo não é a mesma coisa que menos 930 menos 1. Se eu fizer isso aqui, eu não chego em menos 931? Chego. O que acontece? Isso é um facilitador para a gente. Como a gente já viu no nosso último vídeo, que foi a aula de faturação, a gente pode fazer algumas coisas bem legais com essa conta. A gente pode fazer o seguinte, ó, x quadrado mais x menos, aqui não é 931, vamos fazer o seguinte, vamos escrever ele da seguinte forma, menos 930 menos 1, igual a zero. Não mudei nada aqui, vê que eu só separei o 930 do 1. Eu separando os dois, agora eu tenho uma maior facilidade de resolver a conta. Veja só, eu sei que isso aqui, porque é o segundo exercício que eu vejo com esses mesmos fatores, né? Isso aqui é x mais 31, que multiplica x menos 30. Aí você está me falando, mas vai ser muita sorte se cair isso na prova. Nem tanto, pode ser que caia. Agora, de tanto que a gente repetiu agora, eu garanto que quando cair para você na sua prova uma questão aí de equação do segundo grau, em que tiver ao menos 930, você vai lembrar na hora que alguma combinação de 31 e 30 vai cair. Eu não sei qual vai ser o positivo, qual vai ser o negativo, se os dois são positivos, os dois são negativos, não sei. Eu sei que você vai lembrar que 930 é igual a 30 vezes 31. Porque a gente usou isso várias vezes. E o que acontece? Agora eu fiz a faturação dessa conta, eu adicionei o outro termo que estava lá. Adicionou, mas é negativo. Adicionei no sentido de que eu coloquei o termo aqui junto, que é o termo que estava lá, igual a zero. Quer dizer então aqui que eu consegui alguma coisa. Às vezes a gente não precisa resolver numericamente a conta. Às vezes uma das alternativas é essa daqui. A alternativa D de dado é isso aqui. A gente acerta. A gente tem que lembrar que as perguntas de concurso, vestibular, provas, perguntam várias coisas diferentes. Agora aqui uma aplicação um pouquinho maior disso aqui, ó. Tá pedindo para a gente simplificar essa equação. X quadrado mais x menos 930. De novo, a gente caiu nessa fórmula aqui, né? Eu sei que x quadrado mais x menos 930 é igual a x mais 31, que multiplica x menos 30. Vamos substituir isso na conta e ver se a gente consegue alguma coisa. Então é x quadrado mais x menos 930 dividido por x menos 30. Vamos substituir essa conta aqui de cima pelos fatores. X mais 31, que multiplica x menos 30, dividido por x menos 30. Olha só que coisa, não por coincidência, o termo aqui de baixo é igualzinho a esse termo aqui de cima. Agora eu posso simplesmente cancelar um com o outro.
Então, eu tenho que x mais 31 igual a A. Olha que coisa, e muitas vezes isso é o que cai pra gente na hora da prova lá. Alternativa A, eu tenho que A igual a x menos 14. Alternativa B, x mais 30. Alternativa C, 2x ao quadrado. Sempre tem alternativa mais estranha lá. Alternativa D, 5x mais 3. E a alternativa E lá, x mais 31. Opa, acertei aqui e nem precisei fazer muita conta. Só precisei lembrar como funciona a fatoração. É por isso que é muito importante o treino, para a gente sempre ter familiaridade com esses números aí. Vamos aqui para a próxima questão. Rapidinho aqui, x vezes x quadrado, x vezes menos 12x. Aqui tem o menos 45 igual a zero. Seguinte, essa foi fácil, mas essa questão está aqui para a gente ver outra coisa. Vamos lá. Rapidinho aqui, quem viu a nossa aula de soma e produto, que é a nossa aula anterior, se você não viu, dá uma conferida aqui na nossa playlist, a gente viu que x1 mais x2 igual a menos b sobre a, x1 vezes x2 igual a c sobre a. Daí a gente viu que a soma então é igual a menos 12 menos menos 12 sobre 1 é 12 e c sobre a é menos 45. Então a gente precisa de dois números que somados dão 12 multiplicados dão menos 45. A gente resolveu exatamente essa conta na nossa última aula lá de soma e produto. A gente viu que x1 igual a 15, x2 igual a menos 3. Por que eu estou mostrando isso? Para a gente voltar aqui nessa conta. Um detalhe, se você não tem certeza, que tem dúvida, como que a gente calcula o B, o A e o C da equação de segundo grau, confere aqui no Instagram que a gente tem uma aula especificamente sobre isso e uma aula de exercícios específicos disso. Só encontrando A, B e C na equação de segundo grau. Se você tem dificuldade nisso, confere lá na nossa aula para você não ter mais essa dificuldade, porque é uma aula específica nisso, bem o básico mesmo, que é para você ir lá e conferir e melhorar aí suas resoluções de equação de segundo grau. Beleza, mas eu mostrei isso para mostrar uma coisa. Eu tenho aqui essa conta, eu sei que eu consigo fatorar, né? Porque essa conta aqui vai seguir o modelo x² mais ax mais bx mais a vezes b. Como o último número aqui é negativo, eu sei que o b é negativo também, ou a ou b, não faz diferença, né? Eu sei que a conta vai seguir o seguinte modelo: x mais a que multiplica x menos b. A gente vai ter esse modelo aqui de conta de fatoração para essa conta. E ela tem como ser fatorada, principalmente porque como eu já conheço o x, o x1 e o x2, e eu sei daquele teorema fundamental que é x menos r1 que multiplica x menos r2, ou r2 riscos, igual a zero, é igual a nossa conta, é igual a nossa equação. Bom, que não por coincidência, esse formato aqui é parecido com esse formato aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui que o x menos R1, o nosso R1 é quanto? É x menos 15, que multiplica x menos 3, igual a zero. Ou seja, x menos 15, que multiplica x mais 3. Opa, isso aqui chegou no formato, exatamente no formato que a gente estava esperando, né? X mais a que multiplica x menos b. Então é o seguinte, essa nossa equação tem outro tipo de fatoração. X mais 3 que multiplica x menos 15. Se a gente multiplicar, vamos multiplicar para tirar a prova aqui. X vezes x, x². X vezes menos 15, mais 3x menos 45. Opa. Menos 45. A gente fazendo essa soma, a gente chega aqui na nossa
equação. Por que eu mostrei isso? Para a gente ver uma coisa, ó. Essa conta tinha essa fatoração inicial aqui, x que multiplica x menos 12 menos 45, mas a gente conseguiu transformar ela numa equação aqui e fazer uma outra fatoração com ela, que é x menos 15 vezes x mais 3. Isso é para mostrar para a gente que é possível ter mais de um jeito de fatorar a nossa conta. Daí você fala, professor, mas já demora para fazer de um jeito, vou fazer de outro ainda. Pois é, né? Se a banca pedir para a gente dar uma faturação e lá tiver outra, aí a gente pode se complicar um pouquinho, mas geralmente não acontece. O que acontece é igual aconteceu aqui. Eles deram a conta faturada de um jeito para a gente transformou essa conta numa equação do segundo grau mais comumzinha aqui, ax² mais bx mais c. A gente transformou nessa conta nesse padrãozinho. E daí depois a gente transformou essa conta padrãozinha, a gente já sabe o padrão que a gente tem que seguir. A gente fez a faturação dessa conta até um outro jeito aqui, que ficou mais bonito pra gente. Isso é especialmente importante se a gente tiver numa conta mais complexa do tipo, ó, x que multiplica x menos 12 menos 45 igual a 0. Tudo isso dividido por, ou igual a aqui, né? Tudo isso dividido por x mais 3. Essa conta seria impossível, não seria? Seria, mas se a gente fizer essa fatoração, a gente lembra que a gente consegue excluir os termos e fica com uma equação bem mais curtinha. E possível de se resolver, não é? Então, por isso é importante, de novo, treino. Eu não espero que você nunca viu faturação na vida, só viu a nossa última aula e essa de exercício e saia fazendo faturação de tudo que você viu. Afinal, tem muita faturação que até a pessoa que está na faculdade fazendo aula de cálculo lá, que precisa aplicar aí uma derivada e não pode, porque você não pode derivar algo que está dividindo por zero lá. Até nesse ponto as pessoas têm alguma dificuldade em encontrar qual é o jeito certo de faturar. Mas o que acontece? A gente tem que treinar, porque a prova de concurso não é uma prova de cálculo, então não vai pegar tão pesado assim no cálculo. E outra que, se a gente já tem dificuldade com treino, sem treino a gente vai ter mais ainda, né? Por isso que é bom treinar. Vamos lá. A raiz positiva da equação x² menos 9 é a medida em metros da aresta de uma caixa d'água com a forma de um cubo. Qual o volume da caixa? Bom, a gente viu o seguinte. A gente lembra lá da nossa aula que sempre que a gente tem uma equação nesse modelo x² menos a, vamos deixar assim em formato, isso aqui é igual a x mais a que multiplica x menos a. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver o seguinte, ó. Se a gente fizer a distributiva disso, a gente fica o seguinte, x² mais ax menos ax menos, né? Porque aqui vai ter o menos a vezes a, ou a ao quadrado. A gente tem que esse ax se cancela com esse ax, a gente fica com x² menos a ao quadrado. E no caso aqui, o 9 parece um número ao quadrado? Não parece como é, né? 9 igual a 3 ao quadrado. Então a gente tem uma conta que é nesse modelo aqui, x² menos 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a x mais 3 que multiplica x menos 3. Olha que coisa, já achamos as duas raízes. x1 é igual a 3, x2 igual a menos 3. Achamos aqui rapidinho, sem precisar fazer um monte de Bhaskara, um monte de coisa. O que acontece? Aqui na questão ele quer o volume de uma caixa em que a aresta é a raiz positiva da equação. Por quê? Porque eu não posso ter uma caixa com lado negativo, né? Quanto que mede essa caixa de sapato aí? Bom, essa caixa de sapato, um lado é 10 centímetros, o outro é menos 15 centímetros. Não faz sentido, né? Por isso que a gente exclui aqui a raiz negativa nesses casos. Mas a gente tem a raiz positiva, que é 3. E o volume da caixa é um lado vezes o outro vezes o outro. Não por coincidência, isso aqui se chama 3 ao cubo, porque é um cubo porque esse aqui é o tamanho de um cubo que tem o lado 3. 3 ao cubo igual
27, aqui ele não deu unidade, mas 27 metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, polegada ao cubo, o que vier pela frente aí. A nossa ênfase aqui era na faturação. Vamos usar uma outra. A gente tem aqui, ó, x² menos 4x mais 4. Opa, a gente viu o seguinte, quando aqui o A é positivo, o B é negativo e o C volta a ser positivo, eu tenho uma equação no seguinte modelo. X menos A que multiplica x menos B. Porque como o nosso modelo final a gente vai ter x² menos AX menos BX, a gente tem que ter um mais AB. O único jeito da gente ter um mais AB é ou A e B ambos positivos ou A e B ambos negativos. Como a gente já sabe que aqui no meio é negativo, a única hipótese suficiente é que os dois sejam negativos, né? Então a gente tem isso. A gente tem então que essa equação segue o modelo x menos A, x menos B. Aqui é fácil, né? A gente precisa de números que se a gente somar vão dar 4 e se a gente multiplicar vão dar 4 também. Qual o número que isso acontece? Com 2, né? Então a gente tem aqui que essa equação é x menos 2 que multiplica x menos 2. Olha que coisa! No caso, A e B também são iguais. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente tem aqui, ó, x vezes x, x², x vezes menos 2, menos 2x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Ou seja, x² menos 4x mais 4. Vocês veem que os números se repetem, né? O 5 e 6, o 9, o 4, o 2, eles sempre se repetem e a gente sempre pode usar eles. Por isso que é importante o treino. Nas provas, por diversas vezes, as raízes sempre são assim, bem parecidas uma com a outra. Bom, e aqui se a gente quiser simplificar mais ainda, a gente tem que x menos 2 vezes x menos 2 é igual a x menos 2 ao quadrado. Pronto, no concurso ele pergunta, essa equação aqui é igual a que alternativa? A, x menos 4 ao quadrado. Vai ter um monte de gente que vai marcar nisso. B, x mais 4 vezes x menos 4. Um monte de gente. C, aqui, essa pega um monte de gente. X mais 2 que multiplica x menos 2. Porque daí você fala, pô, aqui tem positivo e negativo, quer dizer que é essa. Não, daí você vai ser um dos poucos que vai acertar que essa conta aqui é igual a x menos 2 ao quadrado. Vamos para a nossa última questão aqui de hoje. Aqui está falando se x menos z igual a menos 5. Opa, x menos z igual a menos 5. E x mais 2y, x mais 2y igual a menos 2. Determine o valor de x² menos ex mais 2xy menos 2yz. Ih, ferrou. Ferrou. Como é que eu vou fazer isso? Numa equação só tem x², tem zx, tem xy e tem yz. Aí me ferrou. Como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer? E aí não dá. Aí não dá. Calma, calma. Vamos por partes que a gente consegue resolver. Vamos pensar o seguinte. Vamos olhar aqui essa conta. Vamos pegar primeiro aqui de pares em pares. Vamos olhar os pares que fica mais fácil. Tem algum item aqui, a gente tem ó, x² menos zx mais 2xy menos 2yz. Pensa primeiro só nesse parzinho aqui. E é assim que a gente faz. Se não der certo nesse par, a gente vem para esse outro par aqui, ó. Se não der certo nesse par, daí a gente vai para o último. Mas primeiro vamos nesse aqui, ó. Nesse parzinho, x² menos ex. Tem alguma coisa aqui que se repete nos dois termos? Tem, não tem? O x, ó. O x está tanto nesse termo quanto nesse termo. Então vamos fazer uma transformação. Eu tenho aqui x, que está em evidência, que multiplica x menos z. Tá bacana, ó, porque se eu fizer
Se eu fizer a distributiva, eu vou chegar no x² menos x. Tá ok. Muito bom. A gente indo com calma e por partes, a gente vai resolvendo. Vamos olhar este segundo par que tem aqui. Tem algum item que está presente nos dois termos aqui? Bom, tem o 2. Então a gente deixa o 2 aqui em evidência. Tem o 2. O x não está nos dois termos, o z não está nos dois termos, mas olha só, o y está nos dois termos. É verdade, né? Isso, o y está nos dois termos. Quer dizer que é 2y que multiplica x menos z. Já ficou mais simples agora. Já ficou mais simples. Olha só que coisa. A gente já transformou isso tudo aqui nessa coisinha menor. Agora vamos olhar nesse par aqui. Eu tenho x que multiplica x menos z e 2y que multiplica x menos z. Tem alguma coisa que está nos dois termos? 5 segundos. Dá pausa aí no vídeo e olha. Tem alguma coisa que está nos dois termos? Enxergou? Isso mesmo. O x menos z está nos dois termos. X que multiplica x menos z e 2y que multiplica x menos z. Então a gente pode deixá-lo em evidência. Então tem aqui x menos z, tem evidência, que multiplica o x sozinho, que multiplica o 2y sozinho. Que coisa, já está bem resumido. E não por coincidência, a equação nos deu exatamente o valor de x mais 2y e de x menos z. X menos z igual a menos 5 e x mais 2y igual a menos 2. Então, eu tenho a multiplicação de menos 5 vezes menos 2. Isso aqui é igual a 10 positivo. Olha só que coisa, a gente transformou uma conta gigantesca aqui. A gente foi fatorizando, né, a conta. A gente foi indo parte por parte, sem pressa, sem querer fazer tudo de uma vez. A gente viu alguns itens que tinham o mesmo fator aqui em evidência. O x aqui, o 2y aqui. E a gente foi trabalhando, e a gente chegou na resposta que o exercício queria. Então, nesse último exercício, fica essa dica. Não se desespera, primeiro de tudo. Vai por partes, fazendo, se eu pegar esse parzinho, eu consigo deixar alguma coisa em evidência? Não consigo. Vai por partes, não se desespera. E o principal, treina. Porque com o treino, a gente não se assusta com a equação, porque a gente vê aqui, poxa, se a gente vê uma dessa parecida no concurso, fala, eu posso não ter feito essa exatamente, mas eu fiz uma parecida lá. Então você não tem medo. Então é importante isso, treinar para não ter medo e treinar para a gente ver onde a gente está errando para não errar mais. Ficou alguma dúvida ainda aí com você? Comenta aqui para eu poder fazer um próximo vídeo aí resolvendo essa dúvida e confere lá no Instagram, porque quando tem vídeo novo aqui eu aviso lá antes. É isso e obrigado.